Baseada na nossa experiência nos projetos locais, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês algumas dicas sociopedagógicas para a nossa atuação junto às crianças nos projetos. A primeira dica é preparar todo o material pedagógico e o espaço físico que a gente vai usar antes das crianças chegarem ao projeto. Quando possível, é sempre bom que a gente vá com a camiseta do projeto. Isso ajuda na identidade das crianças, isso ajuda a comunidade a conhecer o projeto, é um elemento também de divulgação do projeto. Receber ou despedir das crianças é um ato de amor, é um ato de carinho e um ato importantíssimo para o desenvolvimento da autoestima das nossas crianças. Dê aquele abraço carinhoso, receba com carinho, receba com atenção as crianças no horário da entrada. Da mesma forma que você vai se despedir delas na saída, é importante que elas sintam que elas vão fazer falta, que a presença delas fez diferença para você, que a presença dela lhe trouxe alegria. É importantíssimo também que a gente dê atenção a alguns detalhes, que a gente possa elogiar essa criança, como é que ela está vestida, o novo penteado, a roupa, a sua higiene pessoal. Cada vez que a gente faz um elogio, a gente está massageando o ego dessa criança. Sempre explicar uma atividade antes de dar os materiais, lápis, folhas, canetinhas, etc. Porque se der o material antes, não vai conseguir muita atenção das crianças. Quando ela recebe uma canetinha, um lápis de cor, um adesivo, ela fica feliz e isso se torna muito difícil depois para o educador controlar. Então é importante que antes de que comece a atividade, você mostre o material que ela vai utilizar, sentar com a criança em roda. Lembre-se, nós não estamos e nem queremos repetir a prática da escola. Nós somos educadores, educadoras, nós somos companheiros e companheiras daquelas crianças. Então, elas têm que sentir, apesar de termos que impor o nosso respeito, elas têm que sentir que nós somos amigos e amigas. Então, a forma como a gente senta, que a gente dialoga com elas numa rodinha, já nos ajuda muito a conquistar esse respeito ao mesmo tempo que a gente conquista a confiança dessa criança. Não ser moralista, por mais que não estejamos de acordo, devemos deixar que a criança se expresse, porque se a repreendemos, criticamos ou julgamos, ela não vai ter confiança de se abrir conosco e não vai querer ir ao projeto. É importante que a gente conquiste a confiança dessas crianças, que a gente deixe ela se expressar, para que ela possa ser quem ela é de fato e para que a gente possa ter a possibilidade de influenciar nas suas mudanças de valores, nas suas mudanças de comportamento. Isso a gente só consegue se a gente realmente puder gozar da confiança dessa criança. Podemos aproveitar esses momentos de intervenção para eliminar alguns comentários racistas, machistas que as crianças muitas vezes têm. Por exemplo, achar que azul é cor dos meninos, rosa é cor das meninas. O menino joga bola, a menina brinca de boneca. A menina ajuda na cozinha, o menino não se envolve. Essas são atitudes que o educador e a educadora pode mudar, pode influenciar na mudança desde que ela tenha essa liberdade, ela tenha essa intimidade com a criança e ela goze do respeito da criança. Então é importantíssimo que a gente aproveite esses momentos também para educar, porque isso é o que faz parte da educação integral que nós queremos oferecer a essas crianças. Uma outra coisa que a gente precisa aprender e que nós estamos muito mal acostumados é no momento que a gente vai pedir silêncio, que a gente quer que as crianças se acalmem. E a gente tem aquela velha e antiga mania de fazer silêncio, vamos calar a boca. Essa não é a forma mais adequada da gente conquistar as crianças para cooperarem conosco. O importante é que a gente estabeleça com elas algumas regras, que a gente discuta essas regras com elas antes. Como é que nós vamos agir quando eu precisar falar com vocês, quando eu precisar que vocês me ouçam e quando eu precisar ouvir vocês? Porque se todos nós falarmos ao mesmo tempo, se todos nós falarmos e não ouvirmos, como é que vamos nos comunicar? Nesse sentido, dentro dos combinados que a gente estabelece com essas crianças e adolescentes, há algumas pequenas dicas. Por exemplo, na hora que a gente quer que elas nos ouçam, a gente pode dizer alguma coisa como: quem está me ouvindo, levanta a mão. Quem está me ouvindo, põe a mão na boca. E vice-versa. E as crianças também podem fazer isso conosco. E a gente também participa. Uma outra dica é estabelecer com elas alguns acordos e escrever isso num quadro em que fique afixado no espaço de uso comum das crianças, no refeitório ou na própria sala utilizada para as oficinas. E nesse quadro nós vamos listar todos os combinados.
Quais são esses combinados? Faça esses combinados com a participação dessa criança, desse educando. É preciso que ele diga o que ele gosta e o que ele não gosta. Isso ajuda a criança também a ser respeitada, se sentir respeitada e respeitar também os seus companheiros, suas companheiras, os nossos educadores e educadoras. Outra dica é fazer com que a criança, de fato, se sinta parte do projeto como um todo, em todas as suas atividades. Quando chega no momento da limpeza, por exemplo, do espaço, no momento de servir as refeições, fazer com que a criança participe disso, que ela ajude a servir os alimentos, que ela ajude a limpar o espaço, que ela ajude a carregar os pratos, os copos de volta. Enfim, que ela sinta que aquele espaço é um espaço dela, que ela também não só usufrui, mas ela tem a responsabilidade de cuidar para que todos possam usufruir e para que o espaço esteja sempre agradável para ela e para todos aqueles e aquelas que o utilizem. O projeto Sombra e Água Fresca é um projeto da Igreja Metodista e, por isso, é indispensável que a gente testemunhe esse fato. Iniciar as nossas ações, as nossas atividades, sempre com um momento de oração, com a participação das crianças, pedindo que elas intercedam, que elas transmitam para nós as suas dificuldades, as suas necessidades de oração. É importantíssimo que a criança perceba que que o projeto é um lugar especial, que o projeto é um lugar onde ela possa ser ela, onde ela possa compartilhar suas alegrias, suas tristezas e suas preocupações. Por último, eu queria lembrar de um fator que é muito presente nos nossos projetos, principalmente no início de cada projeto. São os conflitos entre as crianças e os adolescentes. Lembrem-se que essas crianças, elas vêm de uma comunidade que muitas vezes são comunidades violentas, comunidades que desrespeitam totalmente, a própria família desrespeita essa criança. Então, os conflitos, e muitas vezes até físicos, são muito presentes no início, principalmente, dos projetos, das atividades do projeto. Como agir no momento em que a criança entra numa briga ou entra num conflito físico? Em primeiro lugar, acho que o educador e a educadora têm que sentar com essas duas crianças, com esses envolvidos no conflito e conversar, dialogar. Pedir que essas crianças expliquem por que estão brigando, pedir que elas reconheçam se estiverem errados, admitam que estão errados, ou um ou outro tenha que pedir desculpa e que encerre sempre esse momento com uma oraçãozinha de intercessão. Peça a Deus que abençoe essas crianças, que tranquilize o coraçãozinho delas e acompanhe, de alguma forma, no decorrer do resto do dia ou do resto das atividades, o relacionamento dessas crianças. É importante incentivar que elas vivam em paz.